Olá, você está ouvindo Espiadinho, um podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje tivemos mais uma eliminação, terceira eliminação já desse Big Brother 24. A gente vai comentar tudo o que aconteceu nessa eliminação e também tivemos o Sincerão. Vamos comentar como que aconteceu. Bom, tivemos a estreia da primeira vez, o Sincerão, porque das outras temporadas era o jogo da Discord, que participava todo mundo. Dessa vez é os 3 que foram indicados, mais o líder. Então, os 4 participam e a casa fica assistindo lá dentro. Lá. E esse jogo da Discord era o seguinte, eles tinham que ir para a área externa lá e tinha que apontar outros participantes quando o Tadeu perguntava algo. Então, quem é o planta da casa? Aí pegava a carinha, colocava lá. Podia ser pessoa que tá dentro da casa, pessoa que tá ali no jardim. E, bom, a primeira etapa, a primeira pergunta foi o biscoiteiro da casa, que foi o que mais pegou fogo, foi que o Lucas escolheu a Beatriz. E daí o Lucas falou o seguinte: Beatriz nas festas geralmente fica sempre lá na frente, não dá muito espaço pra gente acompanhar o show e curtir. Isso pode ser interpretado como VT. Aí a Beatriz, ela solta assim, ela já solta já rapidão já, porque ela fala no vezes 2. Ela fala, eu tô no Big Brother, não sou obrigado a me moldar, a me fechar. Se você está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai. Eu cheguei até aqui pela minha história porque eu sou. Eu sou emocionado, eu sou muito alegre, eu tenho muita alegria dentro de mim que eu não sei explicar, eu estou vivendo um sonho. Olha, ela respondeu no vezes 2, daí gritando, se gesticulando, a casa morrendo de rir. Você achou dessa... Foi uma treta, né? Acho que a gente pode considerar assim um entreveiro entre esses dois. Então, na verdade, já começa com a indicação dela, que ela ficou surpresa, né? E ela já não gostou, foi questionar tudo. E agora, né, quando trouxeram essa dinâmica, ele acabou, né? Quer dizer, biscoiteiro, ele acabou escolhendo ela. E aí foi onde ela conseguiu, de novo, investir nessa situação de que é agora que ela estava conhecendo esse cara. E ele falou assim, né, que ele reclamou que nos shows lá, aí ela pegou, fez, né, dançou lá, falou, eu tô vendo Belo, aí dançou Ludmilla. Então, assim, na verdade, eu acho que ele foi um pouquinho infeliz, porque o que que acontece? Ele foi falar de uma característica dela que é uma característica que ela para ela é boa, né? E o público também gosta, né? E justamente que é o oposto dele, que ele é muito fechado. O que que aconteceu? Ela aproveitou e já criticou ele, né? Falou, mas você é muito fechado. Então, o que que acontece? Me deixa com o meu jeito, né? Que eu não vou mudar. Sim. Então, assim, ela esfregou a cara dele já, na hora, né? Sem contar que ela já aproveitou e falou para ele vazar, né? Se ele não está É. contente, porque ela vai falar, eu vou fazer VT. Você não quer saber de VT? Toma VT. Então, É. assim, a Bia ela já demonstrou que ela não faz pela metade, né? Se você mexer com ela, e outra, nas festas, a gente já viu nos shows, ela se joga, né? Ela se joga, não tem vergonha. Então, assim, isso daí incomoda um pouco quem é o oposto dela, né? Porque a pessoa não tem coragem de fazer, fica retraída e critica quem tem coragem, quem é mais espontâneo, né? Assim, extrovertido. Então, assim, eu acho que ele foi infeliz e ele tomou na cabeça, né? O cara realmente ele se perdeu porque até o pessoal da casa depois começou a comentar, tipo assim, pô, ela tá num show que É, provavelmente ela nunca mais vai no show e ela quer é. aproveitar o lugar. Ela quer aproveitar Não, o máximo, festa, show, sabe? Então, agora, vamos supor, você está na frente de um artista ali que você gosta, e é, é uma coisa que às vezes nunca aconteceu, né, na vida dela. Então, assim, ela vai perder a oportunidade de fazer alguma coisa e outra. Ela está num game, ela precisa se mostrar.
E depois disso daí, aí seguiu o biscoiteiro da casa. Beatriz escolheu Lucas, Davi escolheu Nizam, Pisani escolheu Marcos, e a gente também teve planta da casa. Lucas escolheu a Raquel, Beatriz escolheu Vinícius, Davi escolheu Pisani, Pisani escolheu Raquel. E o pódio, eles tiveram que montar o pódio. E o Lucas escolheu a Leide em segundo lugar e o Vinícius em terceiro. A Beatriz colocou a Denisiane em segundo lugar e o Alane e a Alane em terceiro. Davi escolheu Isabelle em segundo lugar e Giovana em terceiro. E por último, Pisani escolheu Fernanda em segundo lugar e Nizam em terceiro. E quem não ganha? O Lucas escolheu Davi, Beatriz escolheu Lucas e Davi escolheu o Lucas e o Pisani escolheu o Davi. O que você achou desse jogo, desse novo jogo? Agora o Sincerão, o que você achou? Olha, eu achei que é uma saída nessa dinâmica para que não envolva a casa inteira, né? Porque eles estão tentando eliminar mais uns participantes aí para ver se consegue mais para frente envolver um pouco mais. Mas eu achei assim, ficou uma situação meio assim, porque quando você escolhe alguém que está na casa, a pessoa não pode se defender, né? Então, eu acho que isso aí ficou um pouquinho falho, né? Porque, por exemplo, eles poderiam ter feito alguma coisa que a pessoa que foi citada na casa pudesse Ir falar, né? lá, pudesse ir lá para É, responder. talvez, olha, você foi citado, ou abrir o microfone para o pessoal do jardim escutar, sei lá, fazer alguma coisa para que eles pudessem se defender, porque no final das contas eles acabaram ficando quietos, né? Sim, E foram citados alguns da casa, então você acaba numa dinâmica que você tem que se posicionar, você é citado com uma indicação de alguma coisa negativa, que ali era praticamente tudo negativo, né? E você não pode se defender, né? e eles tiveram aquela ideia lá de deixar isso daí para acontecer no pay-per-view, tal, porque se a pessoa fala alguma coisa mal, e daí eles pensam assim, não, vai que a pessoa quer responder e daí vai responder lá no ao vivo, não vai responder agora. É, E só que não deu tão certo, porque perde aquela essência lá de ser na hora, de ser instantâneo. Então, por exemplo, se alguém fala de você no negócio de biscoiteiro, você vai ter que esperar toda a dinâmica, todas as 1000 perguntas para ir falar com a pessoa sobre por que a pessoa te chamou de biscoiteiro. Então já passou já um tempo, já, sabe? Já passou já aquele clima já na hora já de você ser pego e surpresa, porque a pessoa te chamou de biscoiteiro ou alguma coisa parecida, sabe? é, então, por isso que eu falo, quem foi citado deveria ter o direito de fala, né? Sim, Já que eles reduziram, então deveria ter dado direito de fala. Porque reduzir até certo ponto, eles fizeram por conta do que para todo mundo falar ia ficar uma coisa muito repetitiva. E tem horas que o público não quer mais ver, né? Então, assim, fica um repeteco, a pessoa um escolhe o outro, acaba escolhendo o mesmo, aí justifica a mesma coisa, réplica, tréplica que tinha, né? É uma sim. coisa bem cansativa. Então, É, assim, se eles optaram por fazer alguma coisa mais reduzida só com quem está envolvido, o líder e os emparedados, eu acho que, no mínimo, quem foi citado, ou então eles não abrissem para casa, né? Mas aí tudo bem, deixaram aberto, achei legal abrirem para casa, porque aí você tinha a opção de escolher uma outra pessoa, né? sim, E tanto que eu acho que ali, para você ter ideia, como a coisa fica repetitiva, quando eles ficaram escolhendo entre eles ali, eles repetiram as mesmas coisas, porque o, o Lucas escolheu a Bia, depois a Bia escolheu o Lucas para concluir o que ela tinha para falar dele, né? Então, eles têm esse artifício também, né? Quando estão num jogo da discórdia. sim. E a pessoa faz uma pergunta, acabou o tempo dele, não consegue mais falar, depois ele chama essa pessoa. Por quê? Porque ele vai terminar o que ele começou a falar que não concluiu. Então tem esses problemas também. E também teve uma pequena discussão também
lá na pergunta lá de quem não venceria o Big Brother, que o Pisani escolheu Davi. E daí ele diz o seguinte, assim, eu acredito que o BBB 24 é um jogo de posicionamento, porém, existe posicionamento e a forma que se deve se posicionar. Esse é o objetivo final, mas talvez os meios não justifiquem os finais. A forma que você se posiciona infringe a linha do desrespeito. Comportamentos que você tem, como o que você teve ontem, infringem essa linha dentro da convivência da casa. Isso daí, o Pisani falando pro Davi, porque o Davi teve a fala lá com a briga do Nizam e o Davi falou assim, eu sou homem, eu sou macho, você é viado, e daí pegou, daí reverberou na casa inteira, e o Davi rebateu, falou, em primeiro lugar, meu posicionamento em relação ao que aconteceu ontem não te diz respeito a nada, porque não foi com você a situação. Se você tivesse colocado no meu lugar e me ouvisse entender o que aconteceu, você entenderia. Acho que esse assunto que você está trazendo sobre o meu posicionamento ontem, de forma agressiva que eu tomei, eu não consegui controlar a emoção que estava sentindo naquele momento. Tem situações que passam do limite, a gente suporta, mas tem coisas que ultrapassam. Tenho confiança no jogo, não sou aquela pessoa agressiva que você viu ontem. O que você achou dessa fala aí que reverberou, mas foi trazido à tona, né, no jogo do Sincerão e também reverberou na casa inteira também. Inclusive, o Pisani até comentou que ele poderia ter explorado mais esse assunto, e ele não explorou tanto, né? Então, assim, ele evitou, né? Porque realmente é uma situação que, na hora da Vila, quando ele estava hiper nervoso, lá xingando tudo com o Nizam, ele teve essa fala, né? E é que nem, né, já comentaram lá dentro com ele, já explicaram que, por mais que ele tenha costume de falar, que seja uma forma de se expressar na cidade, no estado dele, mas que não é legal, né? Porque nacionalmente não é aceito como se fosse uma expressão, né? Sim. É uma situação que você parte para o lado ruim, né? Então, assim, dele ter falado isso. Agora, eu acho que também já aconteceu outras coisas na casa, com o próprio Luigi e a Lady Ellen, né? É, Que ele, então, mas eu chamo meus amigos, espera aí, não pode. Então, acho que assim, eu acho legal se falar lá, se explicar, a Isabelle falou com ele, explicou, o Michel foi lá falar com ele, né, para ele evitar. Então, assim, e eu achei que depois ele se desculpou também. Então, assim, não foi uma coisa que passou batido, né? Houve o comentário, todo mundo escutou, e lógico que o público escutou também, e isso pesa de um jeito para cada pessoa e cada lugar, né? Cada região. Então, por mais que a pessoa fale, é a forma de se expressar, isso é comum, não é comum nacionalmente, né? Então, assim, eu achei legal a forma como eles conduziram, eles mesmos conduziram no programa. É porque não precisou de intervenção, né? é, Nem para um caso, nem para o outro. Eles se resolveram, porque o Michel falou com ele, a Isabelle falou com ele se desculpou, falou que, olha, desculpa, não foi intenção, tal, não é, né? Então, assim, e aí já se resolveu, mas foi interessante debater isso aí, né? Porque foi legal debater, como no caso do Luigi também, que ela falou na lata para ele, e ele falou, desculpa, né? Eu falo com os meus amigos, não vou falar mais. Então, assim, é um equívoco que a pessoa tem que tomar muito cuidado e lembrar que ela está em rede nacional e que tem certas coisas que não cabem, né? Então, achei legal dar esse toque, porque é que nem eu falo, né? Vamos supor, você tem a sua gíria, você tem um jeito de falar, nem tudo você vai jogar, expor. É uma coisa, às vezes, que fica entre amigos, entre camaradas, colegas, sabe? sim. Então, nem sempre você vai falar isso em rede nacional, depende muito de onde você está para você falar desse jeito, né? Porque eu converso com os amigos, mas aí ela pode falar, não, mas eu não sou sua amiga, ela falou para ele, né? Então, assim, não tem contexto para isso. Sobre essa fala aí do Davi aí, eu,
eu acho que foi mais no calor da emoção, foi. Não é. Eu acho que não foi atacando, não foi. Tipo, o contexto em si era a briga. Tava tendo a briga. Só que eu Sim. acho que eu acho que não foi uma, tipo assim, falando que o cara é gay, que o cara é homossexual. É só um jeito de xingar. Eu não. Na verdade, Eu, eu entendo ele o falou, pessoal. ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, não sou viado. Ele falou que ele É, não era viado. Não, não que ele falou do outro, ele falou dele mesmo. sim. Então, assim, o fato dele ficar, é uma forma dele se colocar ali, né? Então, ele tava brigando com o Nizam, mas na hora que ele fala isso, não é direcionado ao Nizam a fala dele, ele tá se defendendo e falando, né, que ele é muito homem. Então, assim, na verdade, isso daí já é uma coisa que ele já colocaram para ele e ele aprendeu que realmente, né, é aquela velha história. Isso daí é uma coisa que ele tem que repensar, porque, por exemplo, quando ele fica falando eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, não é uma coisa que, assim, que você. Por quê? Por que que ele fala eu sou homem, sou homem, sou homem? E ali tem mulheres também que vão se posicionar, independente de se é homem ou se é mulher. Então, assim, ele tem que dar uma repensada na forma como ele fala, que não é porque ele é homem, né? Ele está se posicionando, não é porque ele é homem, ele não precisa disso, de falar isso, para ele se posicionar. Eu acho que realmente ele errou, ele errou na fala dele, só que é compreensível também no calor também da emoção também, e ele Sim, já pediu já desculpa já, então ele segue se o jogo, desculpou, já, se já desculpou, pediu desculpa então, para todo mundo. Acho que a postura dele foi interessante. Depois que falaram ele, com ele entendeu e ele se desculpou. Então, por isso que ele continua no game, né? sim, O rei Davi continua no game. eu acho que é compreensível, ele errou, Sim. e assumiu seu erro, né? Não precisou de ter intervenção do Tadeu, de Uhum. nada. Então isso daí é bom. É o jogo ele se moldar sozinho sem a ajuda Sim. de terceiros. Isso E é interessante porque está acontecendo nesse jogo e as coisas estão tomando proporção muito gigante, né? sim, Porque vão se resolvendo. Vamos ver como vai ser daqui para frente, né? é. E bom, vamos para a eliminação de hoje, que a eliminação foi o seguinte, tivemos no paredão Beatriz, Davi e Pisani. Na nossa enquete, Davi ficou com 80% dos votos, Beatriz com 20% e Pisani com míseros 0%. E na votação oficial, Beatriz ficou com 28%, Davi 63% e Pisani 8%. A gente já imaginava já que ia ser uma saída meio óbvia já, mas você imaginar que ia ser tão rejeição a esse ponto, 8%? Olha, eu acho que surpreendeu um pouco a votação na percentual do Pisani, mas eu acho que é que nem a gente imaginou, que teria um movimento para salvar o Davi, porque além do favoritismo que ele já tinha, porque o Davi vinha com o favoritismo do outro paredão, né? Aí ainda teve um movimento para que, com isso que aconteceu nessa entrada dele nesse paredão, para as pessoas ainda tentarem combater esse movimento de quem estava tentando tirar o Davi, né? Então, eu acho que refletiu bastante o percentual, né, por conta do que aconteceu. Porque, por exemplo, provavelmente o Pisani não sairia com a rejeição tão alta, e provavelmente a Beatriz teria uma votação mais expressiva, né? Então, acho assim, esse paredão, eu acho que não vai servir de parâmetro, porque o Pisani não estava rejeitado desse jeito. Na verdade, ele se omitiu, mas não é um ranço em cima do Pisani, né? O público estava querendo que ele saísse,
mas não tinha um ranço tão forte para justificar um percentual baixo. Porque, Sim. na verdade, o Pisani, o erro dele foi não se posicionar diante do que aconteceu, mas ele se omitiu, né? Mas ele não fez parte, assim, ele não falou nada que fosse pejorativo, não ofendeu ninguém, né? Então, não tinha um ranço. Diferentemente, se entrasse o Nizam no paredão, O ou o Rodriguinho. Rodriguinho, por exemplo, aí sim. Eu acho que entra. Eu acho que eu concordo com tudo que foi dito, porque essa votação não dá para tirar com meio termo, porque o Davi tretou antes do paredão, então quando o paredão foi formado, ele já começou a tretar já, e daí o pessoal começou a gostar dele. Mais ainda por causa da treta e tal. E eu acho que foi por isso que acabou elevando mais também a votação dele, o percentual dele. E o Pisani, eu também não vejo ele como um odiado, como uma pessoa que é odiada. Eu acho que ele não é odiado, porém ele não é tão querido também. Ele foi aquele cara lá meio termo, lá, que você não Sim. sabe se você gosta, se você não gosta, sabe? E é aquele cara lá que fica no meio termo, fica no meio, em cima do muro, fica. Então eu O acho Pisani ele poderia render algumas coisas, porque ele não foi ruim no game. que Mas por conta de. Primeiro que ele caiu num paredão. Que provavelmente, então, se ele não caísse nesse paredão, ia ser bem melhor para ele. Que ele talvez conseguisse melhorar a situação dele. Porque ele estava tentando, né? A gente viu que ele tentou, mas tentou ainda pela metade. e ainda ele Mas caiu com um paredão com duas pessoas muito queridas pelo sim, público. O Pisani ele foi muito omisso muitas vezes, então foi por isso que o público acabou não gostando dele. E o voto é para ficar, né? Então, tipo assim, tem pessoas que sim, não gostaram da atitude do Pisani, porém não foram nem votar pro Davi nem pra Beatriz. sim. Então, não é um voto do ranço, não é um voto para tirar. Se fosse um voto para tirar, aí ele teria, tipo assim, recebido uns 60%, 50%. E eu Não acho é que eu acho também que a Beatriz, muita gente da torcida da Beatriz não votou nela, porque não percebeu que ela estava em risco. Então, eu tenho a impressão que o público esse ano ele tá fazendo aquela história. Tá em risco? Vamos para cima. uma votação mais, tipo assim, quem é o seu favorito e não quem você quer tirar, porque é É. votação para ficar. Então, o pessoal que está indo votar mesmo é o pessoal que gosta mesmo dos participantes, não Mas alguém você que quer concorda tirar. que a Beatriz, o percentual da Beatriz foi meio baixo? Foi, Então, 28% assim, é baixo. eu acho que muita gente, como ela acreditaram que ela não estava em risco, não votou. É. E, bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você. A gente ainda continua ainda na semana turbo ainda. Saiu já 3 já. O que você tá achando do Big Brother até agora? Olha, para o começo, eu tô gostando porque, assim, tem pessoas lá dentro que estão criando uma história, um enredo lá, estão se posicionando, estão de olho em tudo, né? Jogando, observando. Tem pessoas que a gente está vendo que, por enquanto, estão de férias lá, né? E outros que estão dando sangue. Então, acho assim, temos vários grupos, pessoas que estão se escondendo ali no meio, né? Eu acho que já deu para perceber, apesar de estar pouco tempo, quem são aquelas pessoas que estão se destacando mesmo, que entraram para jogar, e eu acho que quem tá com esse posicionamento de, ah, sabe, entrou, não sabe por quê, não entra em treta ali, tá acontecendo um negócio ali, não se envolve. Essa pessoa não vai mudar, eu acho. Independente de qualquer coisa, ela vai ficar nesse marasmo aí e a gente pegando conteúdo de outros, né? Então, assim, vamos. Mas eu tenho esperança. A gente, assim, começou faz pouco tempo. O modo turbo tá ajudando muito, porque não tá dando tempo deles respirarem, né? Isso daí contribui para eles como fala, tem que se virar lá dentro. Então, acho que isso daí tá ajudando. Mas tô gostando. Olha, eu também tô gostando também. O elenco é bem variado, né? Bastante pessoas estão criando o seu próprio enredo, a sua própria história. Tem como um Big Brother ou como uma novela em si,
tem o vilão, tem a pessoa que é odiada, tem a pessoa que o pessoal gosta, tem o barraqueiro. Então eu tô gostando de como vai se moldando, só que tem ainda muita planta ainda tem muita planta e aconteceu aquele negócio que a gente não gosta, que é um paredão com 3 pessoas e as 3 pessoas que são uma peça que aparece no jogo, que foi igual esse paredão, Sim. foi a Beatriz, Davi e o Pisani. Ambos aparecem no jogo, ambos tinham o seu potencial, o seu próprio enredo. Tem outras pessoas que estão completamente ali desconexas do jogo. Tem pessoas que a gente nem lembra o rosto, não lembra o nome, e fica difícil, fica com esse paredão com pessoas tão fortes. E a gente espera que comece a sair mais plantas. Sim. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.